Chegamos a mais um episódio do Connection Delight, o podcast da Florida Connection que vai te conectar com pessoas incríveis, histórias inesquecíveis, super desafiadoras e que vocês vão amar. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque toda semana tem coisas incríveis para contar para vocês. E hoje, nada mais, nada menos, eu tenho aqui Luciano Medeiros, o pai dos meus netos, meu genro, que tem uma história muito linda para compartilhar com vocês. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje, podendo dividir um pouquinho do meu histórico, né? De como eu cheguei aqui, aonde estamos hoje, e da nossa parceria, que já vem pelo menos dos últimos 10 anos, né? É isso mesmo. E justamente o nosso podcast, ele se baseia em 3 perguntas principais. De onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, Luciano, de onde você veio? Conta para mim. Bom, sou nascido, meio criado em São Paulo, porque os meus últimos 7 anos de Brasil, eu morei no Rio de Janeiro. Então eu tenho uma parte do meu histórico de Brasil no Rio de Janeiro. Bom, em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é um pedacinho carioca meu, mas sou paulista, nascido e criado na capital, tenho 49 anos de idade, eu cheguei nos Estados Unidos definitivamente, né, em 2004, e eu vim com o propósito de abrir uma churrascaria. Então já tem 20 anos aqui? Esse ano completou 20 anos de Estados Unidos. Uau, que legal. Os primeiros 10 anos, né, de América, eu trabalhei montando, operando e vendendo restaurantes. Esse período foi do início de 2005 até meados de 2015. Eu te conheci por causa dos restaurantes. Pois Quando eu estava na Câmara do Comércio, que tinha uns eventos. 2011 ou 12. Eu fiquei na Câmara desde 2006 até mais ou menos 2013. Aí eu dei uma afastada nessas minhas atividades mais intensas. Mas a gente fazia muito evento num restaurante aqui perto, que você tinha. Como é que chamava aqui? A Nelore, não foi? A Nelore aqui. Não, daqui. Da International Drive. Da International Drive. Essa Nelore, ela ficou pouco tempo com a marca Nelore, né? Depois ela mudou. Depois mudou, foi na época da crise imobiliária de 2008. Então foi quando eu te conheci. A gente se conheceu rapidamente, né? Depois que a gente se conheceu bem. Mas quantas churrascarias no total? Então, entre churrascarias, restaurantes japoneses e pizzaria foram no total de 12 aqui nos Estados Unidos, nesses primeiros 10 anos. E uma churrascaria em Toronto, no Canadá. Essa eu conheci também. Também. A gente, esse processo, né, de implantação de restaurantes começou em 2005. Mas você já fazia isso no Brasil? Então, o mais próximo que eu tive de restaurante foi um sushi bar que eu tinha dentro de um nightclub que eu tinha no Rio de Janeiro. A gente tinha um sushi bar dentro desse restaurante, dentro desse nightclub, né? Mas tudo começou quando eu ainda vinha fazer treinamento nos Estados Unidos. Eu morava no Brasil e vinha 2, 3 vezes por ano para fazer treinamento de paraquedismo. É verdade essa história, gente. Eu quero que fique bem longe do meu neto, passado. Tá bom? Mas eu tinha uma cidade chamada Paris Valley, que fica a 60 milhas mais ou menos de Los Angeles. Era um centro de paraquedismo e era para lá que eu ia sempre. Que era uma cidade bem do interior e não tinham bons restaurantes, né? E a gente dirigia 2, 3 vezes por semana para Los Angeles para comer bem. E tinha um lugar em Santa Mônica, em Los Angeles, chamado Farmers Market, que era um mercadão aberto com mais de 30 pequenos restaurantes. E tinha um desses 30 e poucos restaurantes que era uma churrascaria por quilo. Que legal. E toda vez, independente do horário que eu chegava lá, sempre uma fila enorme nessa churrascaria. E os outros restaurantes com medo de gato pingado, né? E aí eu comecei a analisar esse movimento e nessa época, isso antes de 2004 ainda, isso meados de 2000 até, né? Porque ainda vinha esporadicamente para os Estados Unidos. Tinham pouquíssimas churrascarias nos Estados Unidos. O Fogo de Chão tinha aberto, acho que a primeira churrascaria em Dallas.
Tinha o Porcão de Miami, mas eram assim... o Porcão lembro. Você contava numa mão todas as churrascarias que tinham na época nos Estados Unidos, né? E aí eu achei interessante, mas né, ainda estava com os meus negócios no Brasil, ainda não tinha nenhuma pretensão de voltar definitivamente para os Estados Unidos. Eu tinha feito intercâmbio, tinha tido uma experiência de ter morado aqui nos Estados Unidos, em San Diego, na época. Foram quase 2 anos de intercâmbio, onde eu aprendi inglês, onde eu conheci a cultura americana, onde eu tive a oportunidade de viajar para outros estados e conhecer, né, os Estados Unidos de uma outra forma, mas até então ainda não tinha nenhuma pretensão de mudar definitivo para cá. E o que te fez assim, bom, então vou mudar para os Estados Unidos, vou abrir restaurante, como foi? Então, primeiro veio não necessidade, mas a vontade de sair do Brasil na época, né? Eu estava morando no Rio de Janeiro e eu tinha uma pequena rede de postos de gasolina, a maioria no subúrbio do Rio de Janeiro. E aí a violência, a quantidade de impostos, as leis trabalhistas... A insegurança de modo geral, né? Exatamente, né? E os problemas com polícia e com bandido, né? Que a gente vivenciou durante alguns anos no Rio de Janeiro, começou a nascer dentro de mim uma vontade de buscar um lugar melhor para crescer e poder ter oportunidades de negócio num país onde as leis funcionam de uma outra maneira, né? E você desembarcou aqui na Flórida? Não, então, a minha primeira vinda para cá foram 6 meses de pesquisa de mercado, onde eu estava baseado na Califórnia, numa cidade, a cidade que eu falei que eu fazia os treinamentos, né? Que então eu aproveitava para treinar e para conhecer o mercado. E aí a ideia inicial era de achar um ponto comercial em alguma cidade próxima de Los Angeles, é o mesmo Los Angeles, mas assim, isso em 2004. Os valores absurdamente altos, pouquíssimas oportunidades aparentes, e eu tinha, apesar de ter o dinheiro necessário para montar um restaurante, eu não tinha nenhum histórico aqui nos Estados Unidos, né? Que é um problema que a gente enfrenta hoje, Com né? Às certeza. vezes a gente vê brasileiros vindo, querendo investir e querem, né? Às vezes eles têm aquele dinheiro para começar um negócio, mas muitas vezes é difícil um shopping, né? Um mall, uma área comercial, aceitar esse inquilino, aprovar o inquilino se ele não tem um histórico de experiências, principalmente aqui nos Estados Unidos. Às vezes o histórico do Brasil conta um pouco, mas não é a mesma coisa. Então é difícil entrar e isso faz parte do seu aprendizado que hoje a gente aplica com os nossos clientes, né? E aí depois eu estava, né, baseado na Califórnia, nessa cidade que chamava-se Paris Valley, mas eu estava viajando praticamente o sul dos Estados Unidos todo. Então eu vim para a Flórida buscar oportunidades aqui, eu fui para Atlanta, na Geórgia, eu fui para Houston, no Texas, eu cheguei aí para Carolina do Norte, e fazendo pesquisa de mercado e ao mesmo tempo buscando oportunidades. E num determinado momento, já estava, sei lá, mais ou menos uns 6 a 8 meses, né, nesse trabalho de pesquisa de mercado, eu fui apresentado por um passador de carne da Fogo de Chão, que quer dizer, que estava planejando abrir uma Fogo de Chão em Los Angeles, e esse passador de carne, né, o gaúcho que a gente chama, comentou que o irmão dele já tinha tirado o green card e tinha recém-aberto a Fogo de Chão de Houston. E aí eu fiz contato com esse rapaz, né, chamado Ayrton, e de fato ele tinha recém tirado o green card dele e tinha vontade de desbravar também, empreender nos Estados Unidos também, né? Fazendo a história longa, curta, eu fui para Houston, o conheci pessoalmente, a gente montou uma parceria, onde ele seria o sócio operador do futuro restaurante, eu faria parte de administrativa, de marketing, e aí começamos a juntos buscar oportunidades. E, por coincidência, nós encontramos um ponto comercial em Houston, no Texas mesmo. Então o primeiro foi lá. O primeiro foi lá. Como é que chamava mesmo? Nelore. Nelore foi a primeira. Começou lá. E, para nossa sorte, que não acredito em sorte, né, mas em destino, esse ponto comercial, os proprietários eram um casal.
que tinha comprado com a intenção de montar um restaurante japonês, mas uns 10 anos para frente, porque eles já estavam num outro local, que era deles também, mas era menor. E aí a negociação foi bem mais simples do que lidar com uma grande corporação, com diretores, presidente, vice-presidente, shareholders, né, para até você conseguir uma aprovação para alocar um ponto comercial. E aí eu consegui. A gente conseguiu alugar esse restaurante, que era um restaurante italiano na época, que tinha fechado recentemente. Tinha 5 mil pés, né? Mais ou menos uns quase 500 metros quadrados de área construída. Era uma casa que era uma sede de uma fazenda antiga, que eles preservaram a edificação e converteram nesse restaurante italiano, que foi depois a primeira churrascaria que eu tive aqui nos Estados Unidos. Então ela que começou a te dar o histórico até para você abrir aqui na Flórida. Exatamente, mas foi o histórico na cidade de Houston foi até que rápido. Foi 1 ano e meio que eu fiquei lá morando em Houston, né, operando essa churrascaria. A gente abriu, só tinha fogo de chão na cidade. A nossa foi a segunda churrascaria de uma cidade enorme, com alto potencial aquisitivo, né, uma cidade rica, né, posso dizer que o Centro Médico de Houston é um dos maiores dos Estados Unidos. É uma cidade que é muito conhecida pelas os negócios relacionados a petróleo, né? Então, assim, uma cidade que gira muito dinheiro. E muito cowboy, né? Muito cowboy também, mas no centro de Houston nem tanto, que né? gosta um monte de churrasco. Com certeza, com certeza. E aí você veio parar aqui? E aí, 1 ano e meio depois, eu fui convidado por um empreendedor, um empresário americano, a montar uma churrascaria em Delray Beach. Legal. Ai, adoro aquele lugar. Pois muito lindo. Aí eu acabei mudando para a Flórida. É muito melhor o estado em si, né, do que o estado do Texas para morar. E de lá para cá, entre a abertura da Nelore de Houston, aí a gente abriu essa outra churrascaria em Delray Beach que chamava Gold, The Taste of Brazil. E depois dessas foram mais 10, né? Montamos churrascarias na Carolina do Norte, aqui em Orlando foram 3, montamos em Boynton Beach, em Miami. Bom, se você quiser abrir uma churrascaria, já sabe com quem vocês têm que falar, né? Mas em restaurante, de um modo geral, né? Abrimos um sushi também em Miami, abrimos originalmente em South Beach. Também. Conheci os dois. Quando a Carol morava lá ainda, né? Exatamente. Olha, é muito legal. E aí você resolveu entrar no mercado, né? Tirar sua licença de real estate. Que foi... A licença de real estate, na verdade, foi uma coincidência, né? Porque já morando aqui, amigos meus começaram a me procurar pedindo orientação de como comprar imóveis aqui na Flórida, imóveis de investimento, né? E eu indiquei primeiramente um corretor, depois indiquei mais uma vez, e aí eu entendi, falei, poxa, por que não tirar a minha licença de corretor? Assim eu posso ser remunerado e não só passar, né, o cliente ou o amigo interessado para um corretor. E aí eu tirei a licença em 2014, vim trabalhar não, eu coloquei minha licença inicialmente aqui na Florida Connection, mas sem muitas pretensões inicialmente, porque né? na verdade seu objetivo sempre era desenvolver o lado comercial, que é o forte seu hoje, né? Pois é, mas quando eu tirei minha licença em 2014 ainda foi sem pretensão. Eu ainda estava à frente desses restaurantes, na ocasião acho que eu tinha 5 restaurantes que estavam sob a minha gestão, e aí em 2015 nós decidimos ter filhos. E aí pelos restaurantes serem em estados diferentes, em países diferentes no Canadá, né, que tinha touro inclusive, ia ficar difícil essa logística, né, de criar uma família e tá, vamos dizer assim, dando a devida atenção para os restaurantes nesses outros estados. E aí eu comecei essa transição de 2015 para 2016. Eu comecei a vender os restaurantes que eu tinha participação e decidi que eu ia seguir na carreira de corretor tempo integral. Mas eu não me via trabalhando na parte de corretagem residencial, né? Eu acho que tem muita emoção envolvida e eu sou muito prático, muito de números. E na verdade, né, para vocês saberem também, assim, acho que o começo da Florida Connection
na área de comercial e de negócios foi junto com você, né? A gente começou tudo junto. Não, começou só não, né? A gente continua junto, Continua, né? Essa não, estou falando que realmente foi o início, foi esse seu interesse em realmente desenvolver essa área. E uma coisa interessante de falar também é que, completamente diferente da área residencial, né, você que já conhece a Florida Connection, a área comercial é quase que uma máfia, eu diria, não é? Porque foram muito tempo para você realmente, a curva de aprendizado é muito maior e a penetração no mercado também é mais difícil, porque as pessoas já têm seus grupos, já têm as empresas grandes estabelecidas, que são respeitadas, que as pessoas conhecem, e até a gente começar a ser conhecido, não só como empresa, mas como profissionais individuais, demorou, né? Existe um certo preconceito, né, dos corretores comerciais que trabalham nessas grandes brokerage firms, né? Não é com brasileiro, tá, gente? Não é com brasileiro, é com corretor residencial. Em geral, né? Eles... Quem vende casa não pode vender prédio. Mais ou menos esse o entendimento que a gente acabou entendendo depois de algum tempo, né? Tanto é que no início, quando eu ainda estava aqui na Florida Connection e eu tentava enviar e-mails com a minha assinatura, né, de realtor ou agent, assim, nem resposta eu tinha. Aí a gente entendeu que para a gente se especializar, né, para a gente poder ter essa penetração de mercado, a gente teria que ter um departamento exclusivo para lidar com propriedades comerciais. Mudamos as assinaturas dos e-mails, mudamos o nosso business card, e aí gradativamente a gente começou a ser visto, né, a ser ouvido. E conta pra gente aqui, pessoal, entender assim, o que assim, você mais faz hoje e quais são assim os negócios mais desafiadores em termos de mercado comercial, de negócios na área comercial. O que você... Então... Porque é muito amplo, né? Você tem vários segmentos dentro do segmento de propriedades comerciais, né? Primeiro a gente trabalha com aquisição, disposição, né, que é a venda, locação e incorporação. Então, esses são os 4 pilares da área comercial. E aí dentro disso você tem retail, né, que é o varejo, né? O varejo, lojas de rua, lojas de shopping, etc. Aí você tem a parte industrial, que são galpões industriais, que a gente chama de warehouses. Você tem escritórios, salas comerciais, prédios de escritório, né, em geral. Você tem a parte de hotelaria, né, que também é um segmento... Você tem a parte médica, né, que a parte você fala médica bastante também, disso, que né? está crescendo cada vez mais também. Aliás, eu posso dizer que a parte médica e a parte industrial, de galpões industriais, hoje são os que estão dando... É mesmo, que de tem galpão mais industrial não busca. tinha essa percepção ainda. Muita, assim, a gente atende muitos clientes. Mas, por exemplo, o quê? Flex Spaces, empresas que estão buscando locais para pequenas distribuidoras ou pequenas empresas de manufacture. E tem um lado, tem uma parte dessa propriedade que tem um showroom, um escritório, uma recepção. Esse é o produto que a gente tem mais demanda. Teve uma época, não sei se você lembra, na época do Norberto e do pai do Fúvio, como é que ele chama? Também, o Fúvio, meu Deus, enfim, que não se construiu muito desses comércios, né, esses warehouses com flex space, né, o espaço. Ali na parte do John Young tem um monte, no Commodity Circle tem vários. A Yellow, o nome da empresa que construiu a Yellow, e o do Norberto. E também naquela região onde tem o Paulo Paternes ali. O Kings Point. O Kings Point ali. Agora, o que eu faço mais dentro da parte de corretagem comercial são restaurantes. Né? Assim, pelo meu histórico, pelo meu background, né? Eu consigo não só prestar um serviço de corretagem em termos de busca, seleção e negociação de um ponto comercial, mas também da implantação do restaurante, né? Então, assim, eu acho que hoje o meu carro-chefe, locação de espaços para restaurantes, é o que eu tenho mais volume do que qualquer outro segmento. E hoje a gente está vivendo um momento, né, devido aos juros que agora começaram a baixar, diminuiu muito a venda de propriedades comerciais de investimento, porque a conta não estava fechando.
o retorno que a propriedade estava oferecendo estava bem inferior à taxa de juros que você tem quando você faz um empréstimo para comprar a propriedade comercial. Então a gente tem compradores que são end users, que compram a propriedade comercial para uso próprio, né? Esse não está muito preocupado com a taxa de juros, porque ele mesmo vai usar. Agora, quem estava comprando propriedade comercial para alugar e para ter o renda, retorno, né, o retorno via locação, esses clientes eles estão aguardando, né? Então, assim, atualmente o nosso maior volume é de locação comercial. No primeiro trimestre nós tivemos 8 locações e 4 vendas em 3 meses. Né? Agora eu preciso até fechar as contas do segundo trimestre, que a gente não fechou ainda, mas eu posso garantir que vai ser similar também ao que aconteceu no primeiro trimestre. Então, bom que a gente dá uma parada aqui, nós estamos em agosto de 2024. Como é que está a tendência do mercado comercial, então, em geral? Como é que você está vendo? Então, eu posso dizer que depois da eleição presidencial no Brasil, o nosso volume de clientes e pessoas interessadas em empreender nos Estados Unidos quintuplicou. Então não é o investidor que pode investir no Brasil ou pode estar investindo já residindo nos Estados Unidos. É o empreendedor que está buscando oportunidades de novos negócios ou de expansão de negócios já pré-existentes no Brasil e querem expandir para o mercado americano. Uhum. Eu julgo e entendo que isso é devido à situação política e econômica que o Brasil está vivendo depois da eleição presidencial. Porque houve um aumento de um modo geral. E, inclusive, uma coisa que eu sinto muito aqui na parte residencial é o volume de vendas de casas de alto padrão aumentou muito. São pessoas que realmente resolveram mudar Definitivo, aqui, né? definitivo, investir num negócio que não é só uma casa de investimento, uma casa de férias, uma casa bacana de moradia. A gente sentiu isso também. E que vai valorizar como qualquer imóvel bem comprado. Com aqui, certeza, com certeza. Pelo menos no estado da Flórida, né? E dentro dos negócios de empreendedorismo, de empreendimentos que estão surgindo, continua tendo uma tendência forte para a área de restaurantes ou Muito. Você sente alguma coisa diferente? Não, os restaurantes seguem essa mesma lógica dos clientes em geral, querendo empreender aqui. Pequenas e grandes redes, né, do Brasil estão buscando oportunidades de expansão nos Estados Unidos e veem a Flórida como uma porta de entrada. Né? Mas é que eu vejo muita gente, eu sei que você pode falar um pouco disso também, querendo construir aqui, empreender na área de construção mesmo. Sim. Como é que está essa área? Porque a gente sabe que, por exemplo, Orlando hoje, as terras na cidade de Orlando, na grande Orlando, estão ficando cada vez mais escassas. Então o pessoal está buscando... Né, oportunidades nas cidades satélites de Orlando. Satélites, E você está sentindo isso também? Com certeza. Tem alguma região que você percebe que tem uma demanda maior? Lakeland é uma cidade que estava bem apagada há uns 3, 4 anos atrás. Apagada não, então, deixa eu colocar de uma outra maneira. Aqui não tinha tanto interesse, né? A gente já tinha algumas grandes empresas de logística instaladas na cidade, mas ninguém falava muito dessa cidade. E hoje a gente vê como um mercado secundário, mas que está em total ascensão, porque existem oportunidades ainda, onde a conta fecha, tanto para a construção de centros de distribuição, mas também na parte residencial. Diversas construtoras que tinham foco somente em Orlando estão buscando oportunidades nessa cidade especificamente também. E só para quem não conhece, Lakeland é uma cidade que está entre Orlando e Tampa, tá? Nesse eixo. E a gente realmente tem sentido procura de área residencial. Nós temos corretora que mora em Lakeland e a gente tem mais gente também procurando Tampa. Nós estamos aí com um time em Tampa agora, bem forte também. Então, se você está interessado em Tampa ou nesse trecho Orlando-Tampa, a gente está super bem assessorado, assim como o sul da Flórida também, que está aumentando a procura. Coincidentemente... Teve uma época que concentrou muito Orlando. Agora está começando a
pulverizar novamente, né? Então, coincidentemente, semana que vem nós estamos inaugurando o Kingdom Sushi em Tampa. Nós. É verdade. Eu participei da busca, negociação e um pedacinho da implantação desse restaurante, que vai ser o quarto da rede. Quarto já? Quarto da rede. Um é aqui do lado, gente. Pois aqui do outro do lado lado da dá rua, para ir a literalmente. pé da Florida Connection. Eu já tive lá, comer sushi do jeito que a gente está acostumado no Brasil, com umas criações assim muito São pratos diferentes. muito bem elaborados. Muito, uma O delícia. atendimento excepcional, qualidade assim. Pode falar para o Cleston que eu tenho uma reclamação. Ah, é? Sabe qual que é? Qual? Não abre na hora do almoço. Mas agora abre. Aqui? É. Deve ter o quê? Coisa de 1 mês e meio, 2? Ah, bom, porque a recente. gente quer almoçar, né? A gente nem sempre eu quero jantar, vir para cá para jantar, mas a gente trabalha aqui o dia inteiro, você quer um... Então a gente acaba indo aqui na região, né? Sim, e tem sim. sempre umas comidas brasileiras gostosinhas aqui pertinho, mas eu já tentei várias vezes e na hora do almoço estava fechado. Boa notícia. E você vê que são É certeza, hein? Absoluta. Então, não, tá bom. absoluta. E você vê que são oportunidades realmente, né? Porque no ano passado eles abriram em Jacksonville e Boca Raton. Eu lembro de Boca. Ambos os locais fomos nós que buscamos oportunidades, negociamos, né? Fizemos todo o trabalho de corretagem e implantação dos restaurantes. E coincidentemente, esse local em Tampa e o local de Boca Raton, eles eram antigos Tijuana Flats, que foi uma rede que inteira quebrou, né? Desde o ano passado que eles já vinham capengando, começaram a fechar algumas unidades. Então, infelizmente para como empresário a gente sente ver uma infelizmente para uns, né, o encerramento de uma rede desse porte durante tantos anos, né, aqui nos Estados Unidos, mas para nós a gente vê oportunidade, né? Porque é o que você fala de segunda geração de restaurante, de né? segunda geração, exatamente. Se quiser explicar para eles o que significa. Então, são pontos comerciais que já foram restaurantes anteriormente, a gente chama de restaurantes de segunda geração, ou terceira geração, né? Quando, no caso, já teve mais um inquilino antes de nós, né? Dos nossos clientes. Mas você tem uma vantagem imensa devido a toda a infraestrutura que foi feita por esse antigo restaurante que acabou fechando por qualquer motivo que seja. Então, o investimento acaba sendo muito menor, em alguns casos, menos de 50%. E o tempo de implantação também é metade do tempo do que se você for montar um restaurante do zero. Além das impact fees, que são as taxas, né? As taxas que você paga quando você monta um restaurante num local que não era restaurante devido aos detritos que vão ser gerados no meio ambiente. Então toda essa herança, tanto de infraestrutura quanto de taxas, é um benefício absurdamente... alivia totalmente. Bem-vindo para os operadores de restaurante. Vamos aproveitar e falar algumas coisas que eu acho que você sabe responder, todas, em relação a restaurante, que as pessoas às vezes também não entendem. Então, por exemplo, uma é que aqui tem licença para tudo, né? Então, você não pode abrir um restaurante, vou vender cerveja, vou vender uísque, vou vender vinho. Pode ou não pode? Não, você tem critérios que você tem que atender, né? Devido a tamanho do espaço, número de assentos, são os principais, na verdade. E aí as licenças? Você tem que aplicar para essas licenças, não é simplesmente, vou começar a vender e pronto, não. Tem que ter autorização do governo para você poder vender algo. São duas licenças que a gente trabalha para venda de bebida alcoólica. Uma é chamada Beer and Wine, que é cerveja e vinho, que essa licença ela é pela graduação alcoólica, então entra cerveja, vinho, saquê e champanhes e espumantes em geral. Tá? Essa licença é relativamente fácil, você não precisa ter um tamanho específico nem um número de assentos mínimo. Agora, a Full Liquor License, que é a venda de destilados, essa é mais complexa. Full Liquor License, que é a licença de destilados em geral. Atualmente, são duas exigências básicas. Você tem que ter no mínimo 2.000 pés de área coberta, indoor, né, que são mais ou menos 190 metros quadrados, e no mínimo de 120 lugares, assentos. Caramba, tudo isso? Diminuiu. Até dezembro do ano passado eram 2.500 pés quadrados, ou 240 metros quadrados mais ou menos, e 150 lugares. Então, eles facilitaram um pouco. E por quê?
Acho que a demanda, né? Acho que eles viram que tem como você vender bebida alcoólica em espaços um pouco menores de restaurante, porque essa licença é uma licença de venda de bebida alcoólica para restaurantes. Você só pode vender no máximo 49,9% de bebida alcoólica. Você tem que ter a maior quantidade das vendas desse restaurante sendo comida. Então você pode vender a bebida alcoólica, contanto que a venda seja inferior à venda de comida. Então, se for um pub, ao contrário. É uma outra licença. Aí você tem que Quer comprar. Eu vou nesses pubs aqui, às vezes falo, eu quero tomar um drink, mas não tem comida. Eu não consigo beber sem comer. Uma licença para pub, para bar, hoje ela está na faixa de $400 mil. Só a licença. Olha. É um ativo, que é negociado independente do ponto comercial, do restaurante ou do bar. Essa licença ela é vendida como um ativo. Negociada, né? E a outra coisa interessante que eu queria perguntar para você, que acho que eles vão achar interessante saber também, é que dependendo do tipo de comida que se faz, sei lá, uma vez você falou caixa de gordura, exaustora, também... isso faz parte da infraestrutura de restaurante, né? Mas que é a parte quando você está buscando uma segunda geração e a pessoa vai gerar esse tipo de detrito, assim, você tem que saber. A caixa separadora de gordura é uma caixa realmente que normalmente ela é feita no chão, né? Onde toda a tubulação do restaurante, a parte de cozinha, onde eles é feito vamos dizer assim, onde eles lidam com os alimentos, todas essas conexões de encanamento caem nessa caixa separadora de gordura e é feita uma separação da gordura e libera água para o esgoto. Então é obrigatório. Para esses detritos não irem direto para a rede de esgoto pública. Entendi. Então fica preso nessa caixa de gordura. Né? Isso é no Brasil assim também? Também. É similar, né? Mas tem também. Agora, se você tem uma operação com um cardápio pequeno, a gente usa o que é chamado de Grease Interceptor, que ao invés de ser uma caixa cavada no chão, que hoje está custando na faixa de $30 mil, entre projeto, execução e material e execução, na faixa de uns $30 mil. Você pode trabalhar com uma caixa que ela é instalada embaixo da pia de 3 compartimentos. Então, ao invés disso ir para o esgoto, né, para a caixa separadora de gordura e depois para o esgoto, não, ela passa por essa caixa que fica embaixo da pia de 3 compartimentos, é feito essa separação da gordura e da água, do esgoto, e aí você periodicamente limpa essa caixinha, né, que é muito mais simples e muito menos custosa de ser instalada. Estamos falando aí de $2, $3 mil versus $30 mil, caso você tenha necessidade de fazer uma underground, né? Que você tem que cavar um buraco no chão. Um mundo. Quando alguém vem falar de residencial, que é o nosso forte aqui, a gente sabe tudo de cabeça para baixo, mas você vê como são específicas as ações que você tem que ter dependendo da área de atuação. É muita coisa, não dá para falar tudo hoje, mas acho que é muita coisa interessante. Você já sabe que a gente pode atender você bem em toda essa área de busca de negócios, oportunidades, na área comercial também. Muito bem, Luciano. E para onde vamos? Onde estão seus projetos caminhando? O que você vê aí pela frente? Eu me vejo continuando nesse segmento por bastante tempo, uma coisa que eu faço não só como um trabalho, mas uma paixão, né? Eu gosto do que eu faço, eu acordo todo dia feliz que eu estou indo trabalhar. Diferente de muita gente, né, que vê o trabalho como uma obrigação chata. Para mim, não, é uma obrigação legal. Então, eu gosto dos desafios que eu vivo. Obviamente, eu tenho problemas como qualquer outro segmento, né, qualquer outro trabalho. Eu tenho os desafios normais, mas é uma coisa que me estimula, né? Me estimula, né? Eu não sou só... não é só o dinheiro, não é só a recompensa financeira que me move, é a realização, com êxito, obviamente, né? Mas a realização, acho que fica em primeiro lugar. A remuneração ela acaba sendo uma consequência da realização com êxito. Então eu gosto realmente, eu quero cada vez mais me aprofundar, porque por mais que eu sei o que eu sei hoje, eu sei que tem muita coisa a ser aprendida. Eu continuo trabalhando assim, buscando, né, conhecimento. Mas Luciano Medeiros já é um nome muito conhecido, né, da cidade e da Flórida em geral,
Eu acho que no meio dos brasileiros a gente conseguiu criar uma boa reputação, né? Esse trabalho que a gente tem feito. Graças a Deus. Já E são parabéns. 8 anos consecutivos trabalhando unicamente como corretor comercial e consultor para empreendedores que desejam implantar negócios nos Estados Unidos. Fantástico. Muito, muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Que legal. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E não esqueça, se inscreva no nosso canal porque vocês vão estar aprendendo e olha como a gente aprendeu hoje. Muito, né? Adorei. Não se esqueça. Semana que vem tem mais. Obrigada, Lô. Eu que agradeço, Rô.